viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Boa noite, uma alegria receber você que nos acompanha através do canal do YouTube da Paróquia São Cristóvão. Nós estamos celebrando a Semana Nacional da Vida, do dia 1º ao dia 8 de outubro, encerrando o dia de hoje. Nós estamos aqui nessa live Café com Família, celebrando a vida. Nos acompanhe, deixe a sua participação, reze conosco. Nós teremos belíssimos testemunhos nessa noite do valor que é a vida humana, dom do nosso Deus que tanto nos ama. Sou o Padre Carneiro, missionário da comunidade católica Nova Aliança. Quero acolher também os paroquianos que estão aqui conosco na matriz de São Cristóvão e apresentar a vocês os nossos irmãos que também vão partilhar conosco a riqueza que é a vida humana e também testemunho pessoal de vida de cada um. Sejam muito bem-vindos. Passo a palavra agora para a Simone possa se apresentar. Boa noite, meu nome é Simone, sou casada com o Tiago, nós temos 4 filhos e somos paroquianos aqui da São Cristóvão. Boa noite, eu sou Mariana, sou casada com Francisco Júnior, sou mãe da Rafaela, do Samuel e Cristina. Boa noite, meu nome é Juliana, sou esposa do Luiz Paulo, mãe do Joaquim. Participamos aqui na paróquia também, São Cristóvão. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Luiz, sou esposa da Juliana, pai do Joaquim, e hoje eu vou partilhar com vocês um pouquinho do milagre de Deus na minha vida, que eu recebi esse ano, de poder literalmente respirar novos ares. Boa noite. Para iniciarmos essa noite de graça, de Deus, de testemunho, que você está em casa por um instante, parado um pouquinho, se for possível, pedindo junto conosco a graça do Espírito Santo. O Espírito Santo que gera vida em nós, que gera santidade em nós. Por isso nós vamos cantar essa música, pedindo que o Espírito Santo de Deus possa interceder por nós, interceder por você que acompanha e por você que está aqui também conosco na matriz de São Cristóvão. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma,
Senhor, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. E através dessa Ave-Maria nós queremos colocar a sua vida, colocar a nossa vida na presença de Nossa Senhora, ela que é a nossa mãe. No início dessa live, no início dessa partilha, dessa noite de graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Cristóvão, Rogai por nós. Então, nessa noite, no intuito da nossa live, falando para vocês um pouquinho, nós celebramos a Semana Nacional da Vida, do dia 1º ao dia 8, portanto, encerra hoje, e hoje é dia do nascimento. Que dia que é esse da igreja que nós celebramos? Celebramos o dom da vida daquelas crianças que ainda estão no ventre de suas mães. A igreja nos ensina que a vida humana é o maior dom que nós temos e ela precisa ser defendida, ela precisa ser protegida desde a sua concepção até a sua morte natural. Então nós queremos valorizar a vida em toda a sua fase, desde a sua concepção até a sua morte natural. Por isso nós trazemos nessa noite alguns testemunhos referentes à vida humana. Eu quero convidar você que está em casa, mande um convite para outras pessoas participarem também. Você que está online, nos acompanha através do canal do YouTube da Paróquia de São Cristóvão, venha estar conosco, venha nos acompanhar. Divulgue aí para que as pessoas possam ter acesso a essa noite de graça. Começaremos então testemunhando para vocês o testemunho da Andréia Moreira. Ela é esposa do Silvano Nunes, mãe do João e do Pedro. Ela não pode estar presente, justamente ela está gestante, está quase ganhando o filho, a bênção de Deus. E o testemunho dela foi escrito para nós. Eu gostaria que você acompanhasse com muito cuidado, com muito carinho a história do nosso irmão. E também ela deixa escrito com o próprio nome dela, porque a gente não tem problema em não revelar para o irmão. Em outubro do ano passado, como de costume, eu e minha família estávamos participando da missa dominical. Quando chegou o momento da homilia, e o padre Darley, como sempre, conduziu de forma serena e amável a palavra que me tocaram profundamente. Não me lembro ao certo o que ele disse, mas eu lembro que ensinou com tanto amor, o quanto o uso de anticoncepcionais não vinha ao encontro do que Deus nos ensinava. Eu
Eu já havia ouvido muito sobre o assunto. Sabia que a igreja não era a favor, porém isso nunca havia mexido comigo. Seguia como sempre preocupado com regras rígidas e jamais gostei de posições sem sentido ao ouvir. Mas naquele dia aquelas palavras me tocaram com tamanho amor. Não tive mais vontade de tomar remédio, não por medo do pecado, mas por amor a Deus e tudo que Ele criou. Por respeito à vida, pelo amor que tenho à família que Ele me confiou. E assim conversei com meu esposo e seguimos com esse propósito. E em janeiro desse ano, eu engravidei. Nossos planos eram engravidar por volta de julho, mas Deus me mostrou que Ele está no controle e sabe o que é melhor. Que mesmo eu seja rainha do planejamento, é Ele que sabe o que é melhor, o que eu precisava aprender ainda mais. Descobrimos a gravidez em março. Foi um susto, eu confesso, a princípio. Pensei nos trabalhos e compromissos que tinha até o final do ano, e naqueles que eu não consegui atender. Mas aos poucos entendi o propósito de Deus, e fui organizando a vida de modo que era possível. Hoje estamos prestes a ganhar nosso segundo filho amado, Pedro, fruto do amor de Deus para conosco, um grande ensinamento para a nossa família. O Padre também fez evidente que as palavras ditas com amor caíram em solo fértil e deram muitos frutos. Obrigada e Deus abençoe todas as famílias. Amém. Andréia Moreira, do Silvano Nunes, mãe do João e do Pedro, 8/10/2022. Então nós queremos agradecer a você, André, e sua família, pelo belíssimo testemunho. Diante de uma homilia feita no ano passado, o escultor de fato deixou que a palavra de Deus chegasse ao coração dela. Por isso, vale a pena anunciarmos a verdade e a caridade. Que Deus abençoe. Se você também está em casa, tem um testemunho, deixa para nós. Você que está nos acompanhando, pode deixar o seu testemunho, pode fazer talvez alguma pergunta, alguma partilha. Vai ser uma alegria também ter a sua participação. Nós vamos agora escutar mais uma música. Enquanto isso, eu convido você a divulgar também a nossa página. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. 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 Abençoai a minha casa, cuida bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuida bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Continuando a nossa noite de partilha, gostaria que a senhora partilhasse conosco na alegria, em meio à dor. A Simone e o Thiago, eles têm um testemunho bem parecido, né? O Davi, ela vai partilhar, mas algo que encanta o testemunho é encontrar, em meio à dor, a alegria e a certeza de que a vida vence a morte. Então, como eu mencionei no início, nós temos 4 filhos. O João Tiago, que está com 14, o Rafael com 12, a Ana Luísa 9 e o Davi, que hoje está no céu. O Davi, quando ele tinha 1 ano e 2 meses, aconteceu um acidente. Nós tínhamos um lado
Parece que o microfone estava com problema, então eu vou começar novamente, né? Como eu mencionei no início, nós temos 4 filhos. O João Tiago, que hoje está com 14 anos, o Rafael com 12, a Ana Luísa tem 9 anos, e temos o Davi, que hoje está no céu. Quando o Davi tinha criança sadia, perfeita, tudo normal, quando ele tinha 1 ano e 2 meses, aconteceu um acidente, ele se afogou. Nós tínhamos um lago em casa, que o Tiago mesmo fez. Já tinha muito tempo que a gente tinha esse lago, os meninos, os outros cresceram lá com esse lago também, a gente sempre tomou muito cuidado. E o Tiago sempre teve esse sonho, né, de ter esse lago, tinha umas carpas e tinha também uma gruta para Nossa Senhora das Graças. Tinha lá a imagem de Nossa Senhora das Graças. E o Davi, ele ficava no CEMEI, né, os meninos sempre ficaram no CEMEI, que a gente sempre trabalhando, né. E naquela noite, o Davi, ele teve uma pequena febre de madrugada. Ele teve febre e eu pensei, né, não vou levar ele para o CEMEI, porque eles provavelmente vão me ligar para ir buscá-lo, né? E no meu trabalho era muito complicado de sair, tá saindo, ia dar problema para mim. Aí, então eu deixei com a menina que trabalhava lá em casa. Ela não era babá, né? Porque os meninos ficavam na escola, ficavam no CEMEI, ela cuidava da casa. Tinha, acho que umas 2 semanas que ela tinha começado a trabalhar lá em casa. E eu pensei, vou deixar com ela para não ter que sair do trabalho, se o Davi der febre. E fui trabalhar às 10h30. E o João Tiago, na época, ele tinha 9 anos. Isso foi vai fazer 5 anos agora, em novembro, dia 15 de novembro. E aí eu fui trabalhar e falei para o João Tiago, João, fica com o Davi para a Venine terminar o nome da moça, né, Venine, para ela terminar de fazer o almoço. A cozinha era do lado de fora. Não era separada da casa, mas era na parte externa. E o João subiu com ele, lá é um sobrado, né? Ele foi tomar banho para ir para a escola, fechou a gradinha que desce, para ele não descer a escada. Tomou banho, o Davi ficou ali brincando, o Rafael não tinha ido para a aula esse dia também, ficou lá brincando com o Rafael. E porque o João ia para a escola, que a van passava para pegar ele, né? Pegava ele por volta de 12h. E aí a Venine chegou na escada e falou, João, traz o Davi para eu dar almoço para ele. Vem almoçar e traz o Davi, que eu vou dar almoço. Isso, o João desceu a escada e levou o Davi. E só que ele não... ele colocou o Davi lá na sala e foi arrumar o material dele, tirar o material da gaveta, arrumar a mochila dele para ir para a escola. E a Venine estava lá de fora. Aí nisso ele saiu gatinhando e foi para o lago. Aí rapidinho a Venine foi procurar cadê o Davi, aí ele estava no lago. E ali chamaram os bombeiros, né, e ele foi pro GOL, e ele ficou lá por 7 dias no GOL. Ele era lá na UTI pediátrica, ele era o caso mais grave da UTI. Né, assim, quando ele chegou, os médicos lá, a equipe médica já falou, ó, não tem esperança, vocês não têm esperança. E nisso a gente foi rezando, a gente participava do grupo de oração, lá da paróquia Santa Luzia, e o grupo de oração Rei Jesus, e todos os dias, né, os nossos irmãos do grupo de oração, durante esses 7 dias rezando, todas as noites lá na igreja, rezando, e a gente no hospital acompanhando. Mas, quando completou o 7º dia, né, Deus quis que ele se fosse, né, ele foi levado. Acredito que vocês, quem não passou por isso, imagine, né, a dor que é, o sofrimento, né, é uma dor imensa. Vem assim o desejo de desistir, né, desistir da vida, o desânimo. A gente, naquele momento, a vontade que vem é da gente ir também, né? Eu vou para cuidar dele, eu vou, mas aí poderia falar, mas os outros aqui, eu pensava assim, sempre falavam, né? Não, eu estou com vontade de ir também para eu cuidar dele lá. E as pessoas falavam, né? Mas você tem os outros filhos aqui. E eu falava, não, aqui tem quem cuida. Aqui tem quem cuida. Mas aí a gente foi buscando, né? Buscando a Deus, buscando direcionamento. E claro que veio também muito sentimento de culpa, né? O sentimento de culpa, ele vem muito forte.
se eu não tivesse ido trabalhar, se eu tivesse ficado com ele, se eu tivesse levado ele para o CMEI, sempre o si, né? O si que mata a gente, né? O Tiago também, ele ficou muito mal, ele, né, se culpou por ter feito o lago. E a gente, assim, naquele sofrimento, e a gente procurou alguns sacerdotes, né, buscando uma resposta, sempre buscando resposta, porque aquilo tinha acontecido. E um dos sacerdotes que, assim, que trouxe um alento, né, mais forte. A gente se culpando, o que é que ele nos diz? Foi um acidente, vocês não pegaram ele e afogaram lá, né? Vocês não enfiaram a cabeça dele lá. Então, foi um acidente. Se vocês tivessem feito isso, aí sim vocês poderiam se sentir culpados. E também ele nos indicou um livro, que eu já indico para quem já passa por uma situação de perda de algum familiar, de morte, ou que um dia possa passar por isso, que é um livro do Padre Léo. Esse livro me ajudou muito, que é a cura dos traumas da morte. O Padre Léo trabalha muito bem essa questão nesse livro. E nesse sentido a gente vem caminhando, né? E eu percebo também que aqueles 7 dias foi para nos preparar, né? Pelo que poderia acontecer. A gente foi se preparando, porque eu conheço, né, eu sei de várias pessoas que passaram por morte, né, na família, de algum familiar, de um filho, de um pai, de uma mãe, que às vezes não consegue, né, tocar a vida, né, a depressão toma conta, a tristeza, e foi em Deus que nós buscamos essa fortaleza, né, para seguir, para servir, para estar buscando a Deus cada vez mais, porque o nosso objetivo é alcançar o céu, para estar lá com Ele. Você que nos acompanha em casa, né? Nós estamos celebrando a vida nessa live, Semana Nacional da Vida. Hoje celebramos o dia do nascituro, daquelas crianças que estão no ventre das suas mães, sendo geradas. Então deixe a sua participação, ajude também a divulgar. Nós escutamos agora o testemunho da Simone também. Agora nós vamos partilhar um pouquinho com a Flaviane, que também traz um pouco da experiência de vida também e o valor que é a vida humana diante da abertura à vida, mesmo em meio a dificuldades na gestação. Boa noite, né, novamente. Eu e a Simone, nós participamos, nossa família, né, tanto a minha família como a família da Simone, ela nasceu no mesmo grupo de oração. Então, eu pude também, né, pegando só o deixo do testemunho dela, nós sofremos junto, né, essa ida para o Davi para o céu. E nós, no grupo de oração que nós participávamos, a gente foi conhecendo e eu conheci meu esposo lá e foi o primeiro casal a casar lá desse grupo de oração. Então, logo depois a gente puxou a fila, veio a Simone com o Tiago e outros casamentos. E foi passando os anos e eu não engravidava. Eu tenho o ovário policístico e sempre foi uma luta muito grande, né? Porque a maioria das mulheres que tem essa síndrome do ovário policístico, elas fazem que a menstruação não vem, né? Fica sem vir. No meu caso é totalmente diferente, ela vem e não para. Então eu comecei uma luta muito grande para conseguir engravidar. E nesse tempo, todas as minhas amigas que casaram depois de mim, já estavam grávidas, umas até com o 2º filho, e eu não conseguia engravidar. E eu comecei a buscar, nós fizemos tratamento, nós fomos até no Provida de Anápolis, de Brasília, o pessoal da Luz da Vida acompanhava a gente, e o médico lá, ele falou, olha, eu não sei como eu te ajudar, infelizmente a única coisa que eu sei para parar seu sangramento é o anticoncepcional. E eu ficava muito triste, porque eu não queria, porque eu sabia que aquele remédio estava impedindo eu de engravidar, mas eu não poderia ficar sem, porque senão ia dar anemia. E anemia
forte, né? Porque o sangramento era constante. Então, eu entreguei para Deus. A gente fez o tratamento, não deu certo. E eu lembro que um dia eu fui para o Santíssimo. Isso já ia fazer 6 anos de casado. E aí eu falei para Deus que eu não queria mais sofrer. Eu falei para Deus: Senhor, eu não quero mais sofrer. Se o Senhor não quiser me dar filho, se eu não for digna de gerar um filho, eu aceito, Senhor. Eu quero fazer a sua vontade. Que o Senhor faça a sua vontade na minha vida, eu te entrego aqui. Só te peço uma coisa: não me deixa sofrer mais, querendo engravidar e ficar. Que eu me sentia como Ana, mãe de Samuel, né? Então, eu falei para Deus que Ele tirasse toda aquela amargura do meu coração. Entreguei e continuei trabalhando, servindo a Deus. E eu estava no encontro, aí um amigo meu falou: olha, pede o Roberto Tanus, ele está ali, eu vou falar para ele vai rezar por vocês. Aí o Roberto Tanus rezou por nós, e ele falou para o Júnior, diante do Santíssimo, ele falou: olha, você vai ser pai, e é muito breve. Uma semana depois eu começo a passar mal, e eu não acreditava, achava que não era gravidez, né? Continuei trabalhando e passando mal. Aí resolvi fazer o teste. Deus deu a graça da gente engravidar da Rafaela. Então foi uma alegria muito grande, foi uma gestação muito tranquila. Ela nasceu saudável. E aí foi passando os anos e eu não engravidava mais. E eu tinha aquela cruz de ter que parar meu sangramento com o único remédio, porque tudo quanto é tipo de médico só me falava que eu tinha que tomar. Era o único remédio que resolvia, que era o anticoncepcional. Senão eu ia ter anemia por causa do meu sangramento. E um certo dia, a Rafaela já estava com 3 anos de idade, eu tomando. A gente fazia assim, a gente fazia o método de Billings, usando o anticoncepcional, porque não tinha outro remédio. Então, se caso houvesse, né, porque o anticoncepcional é abortivo, então o médico do Provida ensinou, você toda vez, nos tempos, 10º dias do seu ciclo, abstém de relação sexual para não acontecer de você, às vezes, ter um aborto, né? Então eu fazia o método de Billings usando para não correr risco de ter um aborto. E eu tomando e não resolvia, mesmo tomando anticoncepcional, meu sangramento não parava. Eu voltei no médico, ele falou que ele ia me passar um mais forte. Eu virei para Deus e falei: Senhor, eu não quero isso para mim. O Senhor me ajuda. Eu não estou te pedindo mais um filho, eu quero só me livrar desse remédio. E aí eu entreguei para Deus. Eu não tomei, eu não obedeci o médico. Eu tomei uma medicação natural que o médico tinha me falado para diminuir o sangramento. E nesse diminuir o sangramento, ele cessou em 1 mês após eu engravidei do Samuel. Então, assim, eu considero que foi outro milagre que Deus me deu, né? Então, a gestação de Samuel também foi muito tranquila, ele nasceu saudável. Só que depois que eu vim para casa, que eu recebi alta da maternidade, eu comecei a ter muita febre. E eu voltei no médico e ele falava que eu tinha pego uma virose. Só que eu estava com uma dor na barriga, e na barriga tinha uma bola bem vermelha acima do corte da cesariana. E essa queimava, eu mostrava para o médico, ele não é nada não. E ele falava que eu estava com uma virose. Aí eu fui para o materno infantil, numa emergência, chegou lá, eles falaram que eu estava com resto de placenta. E eles falaram: não vamos abrir você aqui, você vai para o seu médico, que é responsabilidade dele. Eu voltei para o médico, ele fez uma curetagem, a gente achou que ia resolver. Só que eu voltei para casa e continuei a ter febre, e aquela bola vermelha não saía acima do meu corte. E isso foi uma luta, porque o médico ele não quis me atender, e eu já não sabia o que fazer. Eu só falava para Deus: Senhor, eu quero cuidar dos filhos que o Senhor me deu,
me ajuda. E nisso, os irmãos, meus irmãos da igreja, vindo, rezando. Aí a madrinha da Rafaela chegou e me falou, você vai na minha médica. Eu paguei, tá lá, você vai lá. Quando eu cheguei lá, ela falou, você precisa, se você não conter essa infecção, você vai cair na sua corrente sanguínea e você vai morrer. Então aí ela tentou entrar com antibiótico e não resolvia. Aí no terceiro dia ela falou, você vai ter que fazer uma drenagem, você tem que abrir o corte e tirar toda essa infecção que está aí. Aí eu não tinha dinheiro, eu tinha ganhado a consulta, né? A gente não tinha o valor. E aí ela falou, olha, eu posso tirar a minha parte, mas eu preciso pagar o hospital, preciso pagar anestesista, volta para o seu médico. Porque ela falou para mim voltar para o meu médico, eu desesperei, porque eu sabia que ele não estava com cuidado, ele não tinha amor à vida. Porque se ele tivesse, ele teria me acolhido antes. Então, meus pais resolveram me ajudar, pagou, eu fiz essa cirurgia, tirou, a infecção tinha criado uma bola de pus que necrosou o tecido muscular meu em cima, que a médica, no tentar limpar, ela forçava, ela deslocou o ombro de tanto tentar fazer a limpeza ali. Estava podre, estava com mal cheiroso já. Aí, por fim, ela teve que cortar o pedaço do músculo para poder conter essa infecção. Então, eu tive que passar por um processo de repouso muito grande e nisso veio o trauma. Mas só com o meu trauma, eu não tinha coragem de falar assim para Deus, Senhor, não me dá mais filho. E nem de falar, de usar algo que eu pudesse impedir de ter outros filhos. Então, eu entreguei para Deus novamente. Eu falei, Senhor, eu sou sua filha. O Senhor me livrou da morte. O Senhor me deu a graça, o Senhor fez um milagre, eu estou aqui. Quem sou eu para tentar impedir uma vida que o Senhor me dá? Então eu continuei a buscar tratamentos naturais para me livrar do anticoncepcional. Nisso, graças a Deus, a medicina foi avançando. Vários nutricionistas já falavam que a síndrome do ovário policístico ela é tratada com dieta e exercício físico. E eu comecei a fazer exercício físico, cortar glúten, cortar açúcar e levei minha vida dessa forma para não entrar no anticoncepcional e estava dando certo. Só que eu tinha medo de engravidar e passar por tudo que eu tinha passado. Tinha medo de uma cesariana novamente. Mas não, mesmo assim, com esse medo eu continuei a não evitar. Eu deixei a vontade de Deus. Então, 4 anos depois, a gente depara com a pandemia e eu deparo com a gravidez. E aí veio junto aquele medo, aquela incerteza, né? A pandemia ali, eu não conseguia nem médico para fazer um ultrassom. Mas eu louvei a Deus, porque eu falei, se o Senhor me deu, Ele vai me ajudar. Não vai acontecer novamente o que aconteceu. E nisso eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, se o Senhor me der outro filho, dá a graça de eu ter ele de parto normal. E eu comecei, na gravidez da Esther, minha terceira filha, a estudar sobre o parto normal. Só que era uma luta muito grande que eu tinha que travar. Porque o parto normal hoje, após 2 cesarianas, são raríssimos médicos que aceitam fazer. Mas eu senti aquilo no meu coração. Eu falei, Senhor, se for a tua vontade, o Senhor abre os caminhos. E o Senhor foi abrindo os caminhos de forma maravilhosa. Eu consegui, a doutora que faz esse parto normal após 2 cesarianas, Deus deu a graça da gente conseguir a renda para fazer esse parto. A Esther nasceu no meio da pandemia, mas nasceu de natural, parto natural, saudável. Eu consegui esse parto normal após 2 cesarianas. E fiquei livre desse trauma de não poder, de acontecer algo comigo numa gestação. Porque eu sei que quem me deu a graça foi o Senhor.
Então, se Ele é o dono da vida, Ele prepara tudo. Eu não esqueço no dia que eu consegui ir no médico, que era até difícil de conseguir ir no médico, porque estava no meio da pandemia. Aí eu cheguei no meu médico, porque eu tinha ido lá em fevereiro, antes da pandemia. Ele virou para mim e falou assim, para mim e para o meu esposo, falou: olha, se vocês quiserem engravidar, vocês vão ter que fazer algum tipo de tratamento, porque o ovário dela está cheio de cisto. Então ela tem que fazer um tratamento. Aí a gente falou para o médico assim: não, a gente está tranquilo. Se Deus quiser mandar, a gente aceita. Mas que a gente não ia procurar um tratamento naquele momento. Tanto é, esse não procurar o tratamento, pensava eu, se Deus quiser, Ele vai me dar. Eu não vou, porque eu ainda tinha o trauma, né? Mas eu engravidar, e aí como que vai ser o parto? Mas naquele momento que eu acho que Deus ouviu, não, se Deus quiser, a gente está aqui para receber. No mês de março eu engravidei da Esther. E deu tudo certo. Tivemos esse parto normal após 2 cesarianas e estamos abertos à vontade de Deus. Se Deus mandar, quem somos nós? Nós estamos abertos à vida. Nós hoje conseguimos fazer, não é fácil o meu tratamento, porque qualquer médico que eu for convencional, eles passam anticoncepcional, mas hoje, para nós católicos, tem o Dr. Eduardo Honorato, que é o que me acompanha. Ele não faz o tratamento para quem tem síndrome do ovário policístico com anticoncepcional, ele faz de forma natural e ele tem me ajudado a controlar. Então hoje, pela honra e glória de Deus, eu tenho 3 filhos e não uso mais anticoncepcional. Que alegria poder escutar aqui a Flaviane, né? E hoje temos a graça de ter a Esther, né, a pequenina dela, que todos os dias que chega na missa ao domingo eu falo: Esther, reza aqui pelo padre. Aí tem dia que ela quer rezar, tem dia que ela não põe a mãozinha, mas bem pequenininha está rezando, né? Então que nós possamos entender que a vida é um dom de Deus, e é Deus quem dá a vida, não somos nós que falamos quando deve vir ou não uma vida ao mundo, mas Deus quem dá a vida. Eu quero perguntar a você que está me escutando em casa, se está tudo certo o som, porque deu um problema no início, quando estava lendo o testemunho da Andréia. Então eu quero ler novamente, eu peço aqui a Simone, mas você dê um joia aí, se estiver tudo bem com o som na transmissão, você que está nos acompanhando em casa. E alguém que está assistindo daqui da comunidade também, pode dar um ok para nós, está tudo certo? Está escutando bem o som? E eu vou ler novamente o testemunho da Andréia, né, que a Simone me passou aqui. Eu vou ler para vocês o testemunho da Andréia novamente. Peço desculpa pelo problema que deu no som. Agora eu preciso ler o testemunho da Andréia para vocês, né? A Simone está pegando aqui para mim novamente. E aí você escute. A Andréia, ela não conseguiu estar conosco devido à sua gestação, que já está quase vindo, né, a vida do Pedro a esse mundo. Então, que você acompanhe com carinho também e cuidado o testemunho da Andréia. Desde já, Andréia, muito obrigado por responder também ao nosso pedido de testemunhar por escrito. Em outubro do ano passado, como de costume, eu e minha família estávamos participando da missa dominical, quando chegou o momento da homilia e o padre Darley, como sempre, conduziu de forma serena e amável, palavras que me tocaram profundamente. Não me lembro ao certo o que ele disse, mas me lembro que ensinou com tanto amor o quanto o uso de anticoncepcionais não vinha ao encontro do que Deus nos ensinava. Eu já havia ouvido e lido muito sobre o assunto, sabia que a igreja não era a favor, porém isso nunca havia mexido comigo. Seguia como sempre, sem me preocupar com regras rígidas, e jamais gostei de imposições sem sentidos, ao meu ver. Mas naquele dia aquelas palavras me tocaram com tanto amor, não tive mais vontade de tomar remédio, não por medo do pecado, mas por amor a Deus e tudo o que Ele criou, por respeito à vida, pelo amor que tenho à família que Ele me confiou. E assim conversei com meu esposo e seguimos com esse propósito,
e em janeiro desse ano eu engravidei. Nossos planos eram engravidar por volta de junho, mas Deus me mostrou que Ele que está no controle e sabe o que é melhor. Que mesmo que eu seja a rainha do planejamento, é Ele que sabe o que é melhor e que eu precisava aprender ainda mais. Descobrimos a gravidez em março. Foi um susto, eu confesso, a princípio. Pensei nos trabalhos e compromissos que tinha até o final do ano e naqueles que eu não conseguiria atender. Mas aos poucos entendi o propósito de Deus e fui organizando a vida do modo que era possível. Hoje estamos prestes a ganhar nosso segundo filho amado, Pedro, fruto do amor de Deus para conosco e um grande ensinamento para nossa família. O Padre Darley foi exemplo vivo que as palavras ditas com amor cairão em solo fértil e darão lindos frutos. Obrigada e que Deus abençoe todas as famílias. Amém. Andréia Moreira do Silvano Nunes, mãe do João e do Pedro, 8/10/2022. Então que Deus abençoe, André, imensamente o seu testemunho. E você que está nos acompanhando também, não deixe de colocar aí o seu comentário, a sua participação. Nós vamos agora de música e depois nós vamos concluir a nossa live também com o testemunho do Luiz Paulo. Então permaneça conosco e ajude também a divulgar a nossa live. Quero dizer meu sim, como tu, Maria, como tu, um dia como tu, Maria. Quero dizer meu sim, como tu, Maria, como tu, um dia como tu, Maria. Quero amar Jesus como tu, Maria, como tu, um dia como tu, Maria. Então agora eu passo a palavra ao Luiz Paulo, né? Testemunho dele que é belíssimo, da providência de Deus também na sua vida, diante de uma enfermidade que ele vivia, mas a providência também agiu de forma concreta, através das orações dos amigos, através da medicina, mas principalmente algo que eu vejo no Luiz Paulo é a fé que ele traz. Lembro até hoje, no atendimento, uma partilha, antes da cirurgia que ele fez, ele vai testemunhar para vocês, mas a fé era viva, de que Deus estava com ele. Então acompanhemos com atenção, carinho, a história do nosso irmão. Muito bem, boa noite. É uma alegria poder estar aqui hoje, celebrando e partilhando o amor à vida, o acolhimento à vida. É uma graça da misericórdia de Deus poder estar falando aqui hoje, né? Estou aqui do lado da minha esposa, da Juliana, que pôde acompanhar isso tudo muito de perto, né? E eu não poderia começar esse testemunho, essa partilha, sem agradecer a ela por todo o companheirismo, por sempre estar ao meu lado, por sempre estar colaborando e dando a vida para que eu tivesse vida, né? De maneira pública, né? Agradeço, muito obrigado pela sua disposição, pela sua luta, pela sua batalha. Eu sei que foram dias, meses, anos muito complicados, muito difíceis, mas eu sei que foi por um motivo maior. E como a gente sempre fala, a providência de Deus nunca falha na nossa vida, desde sempre, desde o início do nosso namoro. Então, sou muito grato à sua vida, sou muito grato ao dom que Deus me deu de ter me dado você, para a gente poder partilhar e crescer juntos como família.
Como a gente ia cantando, né? Eu quero dizer meu sim a Deus, como Maria disse sim à vida. E hoje poder partilhar é uma alegria muito grande. Eu tive algumas pessoas que são meus amigos próximos, sabem disso. No ano passado eu tive um problema de saúde, no qual foi identificado uma doença que chama hipertensão pulmonar, e o qual foi desencadeando várias coisas na minha vida, no meu modo de viver, na minha qualidade de vida. E por diversos momentos dessa caminhada, Deus me questionou, Deus me perguntava se eu estava disposto a trilhar esse caminho, a acreditar, a confiar. E eu confesso que muitas das vezes a resposta era não estou mais disposto, porque é muito complicado. No que consistia? Como eu descobri? Eu tive umas crises, né, de tosse, e nessas tosses eu tossia sangue e eu não sabia o motivo disso, e isso me levou a uma internação aqui em Goiânia, onde eu fui para a UTI em maio de 2020, ali no auge do Covid. Então, eu fui isolado, fui colocado na UTI, tinha grandes problemas respiratórios, e eu não sabia o motivo disso, só sabia que tinha. E iniciei um tratamento, uma pesquisa para a gente tentar identificar o motivo dessa doença em mim. E a gente conseguiu aqui, através de uma médica aqui de Goiânia, a doutora Daniela Thanos, a gente identificou que eu tinha essa hipertensão pulmonar. A partir do momento que eu descobri, tudo que eu fazia na vida teve que mudar. Eu não conseguia respirar sem a ajuda de um aparelho para me auxiliar, eu não conseguia dormir sem oxigênio. Então eu tive que mudar toda a minha estrutura familiar, não, né? Inclusive teve que mudar, porque eu contei com a graça de Deus também, de poder ter os meus sogros, meu sogro e minha sogra, que foram para minha casa para ajudar a Juliana, acompanhar o crescimento do Joaquim e me ajudar também, porque eu necessitava de muita ajuda para seguir com esse tratamento. E eu tive que mudar minha estrutura, minha maneira de vida, minha maneira de conviver com a sociedade, né? De andar com oxigênio, e no meio do Covid, tudo que nós não queríamos era uma infecção por Covid, porque poderia agravar muito a minha situação, agravar muito o meu caso clínico. Então a gente decidiu me colocar numa bolha, né? Fui viver literalmente numa bolha, dentro de casa, isolado de tudo e de todos, com muitas dificuldades que eu digo física mesmo. Eu não conseguia subir uma escada, não conseguia tomar um banho sem ficar cansado. E essas eram as limitações que eu ia trazendo. E a minha médica apontou que o único lugar que ela confiava para tratar essa doença era em São Paulo. E assim, era uma realidade um pouco difícil, porque a gente estava no meio da pandemia e a gente não tinha uma noção de quando seria o prazo que a gente teria para isso. Mas, como o padre disse, a providência de Deus, a qual eu acredito muito, logo no mesmo ano eu recebi um chamado do INCOR São Paulo, e eu fui fazer uma bateria de exames no hospital deles, e eles me acolheram para um tratamento. Me apontaram que o meu caso era cirúrgico, porém, devido à pandemia novamente, as cirurgias eletivas estavam suspensas e eu deveria aguardar. Não sabemos quanto tempo, não sabemos 3 anos, 5 anos, 2 anos, a gente não sabe, porque não sabe a realidade que o país estaria. E a partir daí a gente começou uma caminhada, né? Uma caminhada apoiada por várias pessoas, e aí eu não consigo nem citar nomes,
porque verdadeiramente muitas pessoas apareceram e foram anjos na minha vida, e como eu disse, a Juliana, o João, a Áurea, minha irmã, a Carol, a Lorena, meu pai, foram pessoas que sempre colaboraram. Eu lembro que a primeira vez que eu fui, dia 17 de novembro de 2020, o padre foi lá na minha casa, atendeu minha confissão, né, a gente conversou bastante, e eu falei para ele: padre, eu quero viver. A única coisa que eu sei que eu quero é viver. Como? Não sei como, mas a minha intenção, tudo que eu quero é poder viver com qualidade de vida, poder pegar meu filho no colo, dar conta de fazer isso. Então a gente fez esse tratamento todo, a gente não tinha esperanças nenhuma de que essa cirurgia saísse logo, porque a gente sabia a situação que estava, era muito perigoso a infecção hospitalar por causa do Covid, enfim. A gente fez todo esse tratamento, foram, se eu não me engano, de 12 a 13 idas a São Paulo, recorrentes, para fazer visitas médicas, para fazer vários e vários exames. Quando foi em março desse ano, o telefone tocou, o telefone tocou numa quarta-feira, e o hospital ligou falando: ó, sua cirurgia saiu, quero que você esteja aqui na segunda-feira que nós vamos te operar. Simplesmente assim. E em nenhum momento eu tive medo, em nenhum momento eu tive receio da vontade de Deus na minha vida, em nenhum instante. Nesse processo todo, para me preparar para essa cirurgia, para me preparar para esse momento que a gente esperava, era o ápice, eu pude, e eu ia compartilhando com as pessoas, me preparar de outras maneiras. Eu não tinha condição física, eu não tinha condição de respirar bem, de andar bem, de subir uma escada, de carregar meu filho, mas eu tinha condição de melhorar espiritualmente, eu tinha condição de melhorar psicologicamente, eu tinha condição de tentar ser uma pessoa mais amável, e foi isso que eu fiz. Nesse processo todo, eu decidi acolher a vida em outras maneiras, que pela correria da vida, eu não enxergava. Então, fiz um grande acompanhamento psicológico, no qual eu pude me preparar, fiz um processo de emagrecimento natural, ao qual eu renunciei várias coisas, e foram essas renúncias, foram esses aprendizados que me fizeram ficar forte, né? E eu digo forte, novamente, não fisicamente, forte do pensamento, forte na fé, para poder encarar essa realidade. E quando eu fui para essa cirurgia, eu fui muito consciente de que, sim, eu poderia morrer. Eu poderia morrer naquela cirurgia, mesmo sabendo que eu estava com a melhor equipe. Eu falo assim, me gabando, a melhor equipe que existe do Brasil para fazer essa cirurgia. Mas eu sabia que a morte era um fator. Poderia vir, eu poderia dormir naquela mesa e não acordar mais, e nunca mais ver minha esposa, nunca mais ver meu filho, nunca mais ver minha família. Era natural. É natural da vida a morte. Elas andam juntos. Mas eu acolhi isso dentro de mim e me preparei muito, muito para esse momento. Me preparei muito para dormir e não acordar, mas também me preparei muito para dormir e se acordar, agradecer muito a Deus, louvar muito a Deus por esse dom da vida. E graças a Deus, hoje eu estou aqui, né? Sinal de que foi tudo um grande sucesso, sinal de que Deus usou a mão daqueles médicos, usou a mão de cada enfermeiro, daquele hospital, o qual eu tenho uma gratidão assim, sem tamanhos, por terem cuidado de mim com tanta humildade, com tanto carinho. Sou muito grato mesmo.
e pela intervenção divina, pela providência divina, hoje eu posso estar aqui, né? Eu fiquei 34 dias em São Paulo para essa cirurgia, pós-cirurgia, tratamento, internação e tudo. E quando eu voltei, eu fiz questão de parar na estrada, no pôr do sol, com meu pai, tirei uma foto e mandei essa foto para algumas pessoas, o sol nascendo. Naquele momento, eu tive consciência plena de que o sol estava brilhando para mim novamente, como um abraço de Deus a acolher e afagar a minha vida, a me receber em seus braços, para poder celebrar a vida, para poder partilhar, para poder mostrar para as pessoas quanto vale a pena viver. Não importa a situação, não importa a circunstância, não importa se é com um dia de vida, não importa se é com 30 anos, se é com 31 anos, não importa se é com 90 anos. Cada dia que a gente tem é um presente, é uma dádiva que Deus nos dá. E só nós temos a oportunidade de retribuir a Deus esse carinho, retribuir a Deus esse grande presente. Eu poderia partilhar muito mais coisas da minha experiência pessoal e tudo mais, mas o que eu quero deixar aqui vale a pena viver, vale a pena dizer sim à vida, não importa a circunstância. A vida é absoluta, a morte é real, mas a vida é absoluta. Então, se você tem a mínima dúvida de que sua vida não vale a pena, pode ter certeza que ela vale a pena, e não só para você, mas vale a pena para muitas outras pessoas. A minha vida vale a pena para a Juliana, a minha vida vale a pena para o meu pai, para as minhas irmãs, a minha vida vale muito a pena para o meu filho, vale a pena para várias pessoas. E eu espero que Deus me dê as forças para continuar trilhando esse caminho, para continuar amadurecendo, para continuar sendo um homem melhor, que eu preciso muito melhorar. Eu sei dos meus defeitos, eu sei das minhas limitações, mas hoje eu tenho a plena consciência de que Ele me deu forças para continuar e poder ser uma pessoa melhor, mais madura e mais fiel a Ele. E complementando, né, o testemunho do Luiz Paulo, como foi o processo de amadurecimento, né, pessoal, enquanto casal, enquanto família. Quando o Luiz Paulo deu as primeiras crises, o Joaquim estava com 2 para 3 meses, né? E eu estava de resguardo, aguardando ali aquele período para voltar a trabalhar. E ao mesmo tempo aquela pandemia acontecendo, né? E foi a forma da providência também quando veio os atendimentos online. Com a primeira internação do Luiz Paulo, meus pais vieram para casa para nos ajudar, para me ajudar com o Joaquim. Então, assim, onde naquela oportunidade, né, de crise, tanto pandêmica como com a situação de saúde do Luiz Paulo, eu tive o auxílio deles, né, estar ali me ajudando, cuidar do Luiz Paulo, do Joaquim, dando suporte para que eu trabalhasse também. Mas o que sempre me deixou, né, e me convocava sempre para aquela situação era: a morte pode chegar? Pode, mas se eu ficar olhando só para a morte, eu vou deixar de viver a vida, vou deixar de amá-lo, de cuidar dele, porque hoje, um dia, ele está vivo. Se eu ficar pensando, você vai morrer hoje e vai morrer amanhã, né? E assim pode acontecer com qualquer um de nós, né? A gente precisa pensar na morte, direcionar esse pensamento para o céu, mas também, se a gente paralisar no sentimento da morte, a gente deixa de viver e deixa de amar, né? E para mim também foi uma lição, foi essa percepção: eu preciso amar todo dia como se fosse o último, né? E não só numa condição de doença, estamos aí propícios para todos,
É uma reflexão que fica para todos. E por muitas vezes pode bater a ausência, né, de sentido. Não vale mais a pena viver, mas sempre vale a pena. Diante de toda e qualquer situação e circunstância, vale a pena viver, né? Vale encontrar o sentido da vida. É essa frase, é isso que eu quero deixar para vocês, essa lição de que amar todo dia como se fosse o último. É uma alegria escutar o testemunho de cada um de vocês, da Simone, da Flaviane, Luiz Paulo, né? Também a experiência da Juliana. E algo que você falou que ficou bem forte é isso. As pessoas às vezes estão tão preocupadas com o futuro ou presas no passado, mas esquecem de viver bem o momento presente, né? O medo da morte não pode nos tirar a beleza da vida, né? E acreditando também naquilo que o Evangelho nos fala, quem crê em Jesus Cristo não morre, mas tem a vida eterna. E a morte não tem a última palavra, a morte não é o fim, mas é uma passagem para uma vida com Deus. Então quero agradecer a Deus por você que nos acompanha. Nós já estamos quase chegando ao nosso final da nossa live, mas nós vamos rezar também agora a oração do nascituro. Hoje é o dia do nascituro, daquelas crianças que estão no ventre das suas mães. De um modo especial quero rezar também por aquelas mães que porventura, por falta de conhecimento, acabaram optando pelo aborto e hoje trazem talvez aquele peso de consciência, para que o Senhor possa curar o coração e que possam também aprender que na misericórdia de Deus é possível recomeçar, é possível não mais viver uma cultura de morte, mas uma cultura de vida. Diga sim à vida, a sua vida é um dom, a sua vida é um presente de Deus. Então nós vamos fazer a nossa oração. O pessoal vai receber aqui velas também. Enquanto isso nós vamos cantar uma música e em seguida faremos a oração do nascituro e você pode acompanhar conosco em casa. Digo sim à vida, digo sim a tudo que me destes, digo sim à vida, dia após dia, instante após instante. Digo sim à vida, Senhor. Digo sim à vida, digo sim a tudo que me destes. Digo sim à vida, dia após dia, instante após instante. Digo sim à vida, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Quero convidar você a ficar de pé também, se você está em casa. Nós vamos fazer essa oração do nascituro nesse dia 8 de outubro, que rezamos também por cada criança gerada no ventre de sua mãe. Nós vos louvamos, Senhor Deus da vida. Benditos sejais, porque nos criastes por amor. Vossas mãos nos moldaram desde o ventre materno. Nós vos agradecemos pelos nossos pais e todas as pessoas que cuidam da vida, desde o seu início até o fim. Em vós somos, vivemos e existimos. Abençoai todos que zelam pela vida humana e a promovem. Abençoai as gestantes e todos os profissionais da saúde.
dai às pessoas e às famílias o pão de cada dia, à luz da fé e do amor fraterno. Nossa Senhora Aparecida, intercedei por nossos nascituros, nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos e nossos idosos, para que tenham vida plena em Jesus, que ofereceu sua vida em favor de todos. Amém. Eu quero convidar você, antes da bênção, dizer se você gostou da nossa live, deixe aí o seu comentário, mas também possa divulgar também, mande esse link para alguém, que você gosta, que você ama. Agradecer aos testemunhos também dos nossos irmãos uma vez mais. Não sei se querem deixar aqui uma consideração final também para as pessoas que estavam conosco. Só para complementar meu testemunho, os nossos filhos, na verdade, eles não são nossos, né? São de Deus. Deus dá, Deus leva. Os nossos familiares não são os nossos, né? São de Deus. Deus dá, Deus leva. Então, caso isso aconteça, que você possa ter essa consciência, é de Deus. E eu só quero finalizar assim, para as mulheres, a sociedade hoje impõe muito isso. Você já vê 3 filhos, já pensa assim, não, já é demais, 2, hoje em dia já nem querem ter mais. Mas Deus que determina a quantidade de filhos, não é que você vai ser aberto à vida, que você tem que ter 10, 11 filhos. Não, Deus que vai determinar a quantidade de filhos que você vai ter. Eu tenho hoje 16 anos de casado e tenho 3 filhos. Então, cada família, Deus sabe a quantidade. Então, não vamos ficar presos àquilo que a sociedade tenta impor. Deixar para vocês a bênção, que Deus abençoe cada um de vocês. Possa também se inscrever no nosso canal e acompanhar conosco a programação, a pastoral familiar que organizou também essa noite aqui da paróquia de São Cristóvão, as pessoas que estão aqui conosco, que vieram, Deus abençoe você que também está em casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Dignai, Senhor, abençoar os vossos filhos por intercessão de Nossa Senhora das Graças, de São Cristóvão, o Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E antes de terminar, o Rafael, missionário da Nova Aliança, esteve conosco também na música, que Deus abençoe a você, Rafael. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta, tua graça me basta, teu amor me sustenta.